As pessoas, elas são procrastinadoras. Elas ficam dando desculpas para elas mesmas para esperar o momento ideal. O momento ideal não existe. Sempre quando eu estou em palestras ou mentorias, né, com pessoas novas, enfim, e eu pergunto para as pessoas, o que você acha que vale mais a pena, né, nas redes sociais? Qualidade ou quantidade? Assim, a gente tem um modo de pensar que sempre a qualidade é melhor do que quantidade. Mas não quando você está começando uma rede social. Se a gente fosse esperar, Rafa, lá no começo, para a gente ter uma estrutura dessa, a gente talvez não teria nem começado. A gente começou no quarto da nossa casa, na luz do quarto, e gravando com o celular que a gente tinha na época. Então, o que eu falo para as pessoas? Você não tem um local muito bacana? Pega uma parede branca, sabe? Se grava você mesmo, ou então coloca alguma coisa para segurar o celular lá enquanto você fala. Dá um jeito, mas faz. Por quê? Quanto mais você faz, melhor você fica. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael, um dos hosts aqui do Gravata Solta. O Gravata Solta é aquele podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. E no episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Inclusive, um dos nossos hosts vai ser o convidado da vez. O Alexandre vai conversar com a gente um pouquinho sobre como as redes sociais conseguem ajudar os prestadores de serviço a fecharem mais contratos, terem um posicionamento melhor nas redes sociais e terem mais autoridade. Então esse episódio está imperdível. Bora lá? Pessoal, falar um pouquinho do ADV Box. Ele é um ERP completo para advogados, tá? E dentro do ADV Box você consegue controlar inteiramente seu escritório. Desde a parte do marketing, ou seja, desde os leads que estão caindo no seu escritório, até ali a ponta final, o recebimento, tá, dos honorários. Tudo isso você controla dentro do ADV Box. Com a ADV Box você transforma o seu escritório em uma verdadeira maquininha de fazer dinheiro, tá bom? Porque você vai ter ali a metrificação, né, de todos os KPIs ali necessários para você ter o seu negócio, tá bom? Vamos falar um pouquinho do e-auditoria então. Uma ferramenta voltada pro contador ou advogado. Ela é perfeita para você fazer todas as análises, todos os cálculos tributários das empresas dos seus clientes. Então, se você está buscando um software para fazer todos os cálculos relacionados à recuperação de créditos tributários ou otimização tributária dos seus clientes, ela é a ferramenta adequada para o seu negócio. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso 42º episódio do Gravata Solta, o podcast feito por empresários, com empresários, para você empresário. E hoje eu tô até do lado oposto da bancada, então vocês já devem perceber que vai ser um episódio um pouco diferente. Episódio diferente a gente está fazendo todo momento, né? Então tem um episódio com formato diferente, agora eu tô numa posição diferente e o convidado também é diferente dessa vez. Eu acho que é um convidado, inclusive, que vocês já conhecem. Dessa vez eu não vou nem apresentar ele. Eu vou pedir que a Nath faça a mudança da câmera e ele já aparece aqui de surpresa aqui pra gente. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Aê! Esse episódio está sendo muito, muito diferente mesmo, né? Eu me sinto honrado, né, de verdade, de estar participando do podcast como um convidado. Hoje eu estou como convidado aqui, né? E é estranho, é diferente. Semana retrasada eu estava junto com o Milagre, que ele me convidou para o podcast dele. E, cara, é muito mais à vontade quando você é convidado. Porque você não tem aquele peso de fazer as perguntas certas, de conduzir, sabe? Uhum. Então, eu tô assim hoje. Então, assim, você que manda, né? Você que fala tudo aí, eu vou respondendo aqui. Mas só para me apresentar, né? Muita gente talvez não me conheça. Meu nome é Alexandre Silva. Eu sou sócio proprietário do Rebeck Silva Advogados Associados, né, que é o nosso escritório, fica aqui do lado do podcast, inclusive. Eu tenho uma formação um pouco diferente dos demais colegas. Eu comecei com propaganda e marketing, depois fui para administração de empresas na GV, e depois eu fiz o meu curso de Direito, e aí me tornei advogado, né? Tem a carteira da OAB, a vermelha da OAB, enfim, esse sou eu. Se você não me segue, já peço que você me siga. O meu @é Alexandre Silva
_ADV. É isso aí. E falando um pouquinho, você falou assim, e esse sou eu. Eu acho que esse é o Alexandre que a galera normalmente costuma ver, né? Então tá. é o cara, é o advogado, é o cara que tem um escritório de advocacia tributária, é o host ali do podcast do Gravata Solta. Isso. Mas hoje acho que a gente não vai falar muito disso. Acho que a gente vai falar de uma outra vertente, talvez de uma outra face, que as pessoas talvez não conheçam, do Alexandre Silva, mas que tem tudo a ver com os seus perfis, por exemplo, nas redes sociais, inclusive com aquilo que a gente está fazendo aqui no podcast, que é visibilidade através das redes sociais, através do digital, né? E queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi essa como que eu Como posso que eu dizer? entrei nessa... Como despertou a sua curiosidade ou a sua necessidade de estar no meio digital? Agora eu vou lembrar alguma coisa, né? Você está dizendo isso, mas eu me recordo muito bem um dia que nós estávamos num outro escritório e a gente estava vendo o perfil acho que da Mariana Nogueira, é assim? Mariana Gonçalves. Gonçalves, é Gonçalves? E a Fernanda Nogueira. Eu confundi aí, né? A Mariana Gonçalves. E aí eu falei assim, Rafa, cara, me ajuda a ser a Mariana, né? Ou seja, o que eu tava querendo dizer naquele momento? Cara, eu acredito muito, sempre acreditei muito na exposição das redes sociais. Ontem eu fiz uma mentoria, inclusive com uma médica pediatra. Mentoria do quê? De marketing. E eu tava explicando para ela, eu falei, cara, as pessoas não têm ideia de quão mágico é esse mundo, né? De como que você pode mudar a vida das pessoas e mudar a sua própria vida, né? Então, eu sempre acreditei nisso, desde lá de trás, mesmo antes da gente montar o nosso escritório, né? Então, eu queria ser notado, mas não para ser famoso. Eu queria ser notado para poder fazer negócios, entendeu? Entendi. E tem um ponto também, que eu também sou da área de marketing do escritório, então eu tô por dentro, enfim. E eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas não utilizam as redes sociais com o potencial que as redes sociais têm. Como que você vê isso? É assim, é um sentimento misto. Às vezes me dá um pouco de raiva. Às vezes me dá um pouco de... Eu fico com dó às vezes. Porque, mais uma vez, as redes sociais tem uma potência que muita gente não conhece, né? Então, o que eu vejo com muita frequência? Eu vejo profissionais liberais como um todo, né? Eu ia falar advogados, mas, por exemplo, ontem eu estava lá fazendo a mentoria com a doutora Lisiane, é uma pediatra, ebiatra, inclusive a gente vai trazer ela aqui, é muito legal, né? Os assuntos que ela cuida, enfim. Mas, assim, as pessoas são muito boas naquilo que elas fazem, só que elas ficam escondidas, sabe? Então, um excelente advogado, tributarista, tal, às vezes ele tá excelente e tal, só que como ele não está nas redes sociais, teoricamente ele não existe. E isso com vários outros profissionais. E quando você vai para as redes sociais mostrar o seu trabalho, você nota que a impressão que você tem no começo é que tem muita gente lá. Tem muita gente. Não tem muita gente. Tem muita gente fazendo, deixando ser utilizado pela rede social e não utilizando a rede social. Eu acho que o que você está querendo dizer é utilizar as redes sociais de uma maneira intencional. Né? Totalmente isso. Então, acredito que as redes sociais, elas de fato tenham o propósito de fazer conexões entre as pessoas. E muita gente acaba deixando isso de lado. Então, por que você faz determinado post? Se você não tem um propósito para ele, se você não tem um propósito de engajamento, um propósito de conexão, ou um propósito até de venda do seu produto, do seu serviço, você acaba deixando um pouco de lado o seu propósito, a sua intencionalidade em relação às redes sociais. Então, só finalizando, acredito que não tenha
não faça sentido você utilizar as redes sociais de uma maneira profissional sem que um desses pontos não estejam atribuídos ali. Uhum. E quando eu te perguntei sobre o que você acha das pessoas, enfim, eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas não entendem as redes sociais. Elas não entendem mesmo. Principalmente sobre esses pontos que eu levantei aqui pra você. Uhum. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Assim, por exemplo, no nosso escritório, a gente trabalha com planejamento tributário. E você sabe que no planejamento tributário é como se fosse você jogar um xadrez, né? Então você tem que colocar as peças nos lugares certos, tem um limite até onde você pode ir, caso contrário você corre um risco, né? Tem tudo isso. Então o planejamento tributário é muito estratégico. Assim como as redes sociais também tem que ser trabalhada de forma estratégica. Entendeu? Então, assim, é aquilo que você falou, tem que ser com uma certa intencionalidade. Você tem que ter um calendário, por exemplo. Você tem que saber todas as ferramentas. Vou falar do Instagram agora. Você tem que saber todas as ferramentas que existem no Instagram para você poder tirar o melhor do Instagram como um todo. Porque tem Stories, tem Reels, tem o feed, tem live, tem uma série de ferramentas que, cara, se você não parar ali para estudar um pouquinho ou, sabe, tentar entender, você começa a dar tiro para tudo quanto é lado. E não, cada ferramenta tem, inclusive, um algoritmo diferente. Então você tem que saber o que você está fazendo ali. Você está trabalhando com quem? Com topo de funil, meio de funil, fundo de funil, né? Então, assim, as pessoas, às vezes, elas não querem saber, inclusive, isso. Então, já aproveitando, eu vou fazer aqui como que eu posso dizer? Uma mini propaganda, eu não vou entrar ainda no mérito, mas o que eu estou pensando, quando a gente pensa que a gente vai falar com o nosso cliente do escritório, o que a gente sempre fala? Ele não quer saber o tipo da furadeira. Ele não quer saber a rotação, ele não quer saber a potência, o tamanho da broca, que marca que ele não quer nada disso. Ele quer o furo na parede. Então, o que eu estou pensando em fazer agora, para os profissionais liberais, é tirar todas essas nomenclaturas que para eles não interessam muito, e falar, cara, você quer o furo na parede? Então tá bom, faz isso, isso, isso. Sim, e eu acho que é importante também, até quando você fala sobre topo, meio e fim de funil, é interessante analisar, inclusive, que algumas redes sociais vão ter algumas características diferentes umas das outras. Sim. Então, por exemplo, vamos imaginar que o cara ele é um advogado previdenciarista. Uhum. Então, ele vai mexer ali com o INSS, enfim. O cliente ideal dele provavelmente vai ter uma idade mais avançada. Uhum. Então, talvez Facebook. o cliente dele esteja no Facebook e não no TikTok, Sim. por exemplo. Então, eu acho que é um ponto interessante a se destacar. Outro ponto importante. Inclusive, eu coloco a nossa história aí no meio. Eu lembro que quando a gente começou o nosso escritório, que graças às redes sociais e a Deus, obviamente, a gente está aqui, mas no início a gente estava querendo clientes, porque a gente não tinha clientes. Sim. E o nosso foco total, eu não falo nem 90%, acho que 100% do nosso foco era em fazer conteúdo, era em atrair o cliente ali pro escritório. Então, assim, é interessante, inclusive, analisar em que fase da empresa você tá. Por exemplo, a gente estava numa fase em que a gente precisava de clientes para conseguir sustentar o negócio. Para sustentar a casa, para comer. Sim. Então, obviamente, eu vou ter que focar na parte de marketing ali para eu conseguir atrair demanda, fechar vendas e com isso começar a colocar minha operação. Então, vai ter gente que vai estar no meio da operação. Puta, e como que eu consigo fazer o marketing funcionar? Enfim, eu acho que são pontos, inclusive, que você vai destacar no seu novo projeto. Uhum. Falando um pouquinho agora, você deu o spoiler. Uhum. Agora eu convido você, inclusive, para comentar um pouquinho com a gente sobre o que é esse novo produto, esse novo conteúdo que você está lançando
para esses profissionais liberais? Como que funciona isso? Como que você estruturou isso? Cara, eu tô muito feliz, muito feliz. Então, voltando só um pouquinho, desde lá de trás, desde quando a gente ainda não tinha escritório, né, eu tenho essa veia meio que educacional. Então, fora a questão de negócios, enfim, eu gosto de ensinar. Né, aquilo que eu sei, eu gosto de transmitir. E você me ajudou. Você sabe disso. Né? Até hoje você me ajuda. Hoje a gente tem uma equipe, o Giovanni está aqui do lado, o Giovanni me ajuda também. Enfim, eu mostro o rosto, mas a gente tem toda uma equipe por trás que faz isso daí, né, e facilita bastante o nosso trabalho. Mas, de fato, a gente começou sozinho, né? Eu apresentei para você o que eu queria, o meu desejo, né? E nós fomos juntos, enfim, mas você foi me ajudando a construir autoridade, a construir presença nas redes sociais, a utilizar não só o LinkedIn que eu utilizava, mas a utilizar o TikTok, o Instagram e por aí vai. Então a gente tem, se a gente somar tudo que a gente tem de conhecimento de redes sociais, só de LinkedIn, foi 2005, é isso? 2005 que eu entrei. Então... Tava no auge dos meus 3 anos. Né? Mas, enfim, a gente entrou mesmo nas redes sociais para fazer negócios para o nosso escritório, porque eu já fazia negócios assim, era muito mais networking no LinkedIn, porque eu estava no mundo corporativo na ocasião, né? Então faz quase 3 anos já. E nesses 3 anos, o que eu fiz? Eu compilei, Rafa, tudo aquilo que a gente construiu ao longo desses 3 anos, de uma maneira fácil de ser consumida, de uma maneira direta, que você sabe que eu não gosto muito de ladainha, não gosto muito de ficar floreando, então, direto ali na veia e tal. Então, eu vou mostrar aqui pra você. Eu acho lindão, né? Então, assim, é igual o meu neto. Eu trouxe meu neto aqui ontem e fiquei babando. Então, é mais ou menos isso. É meu neném, meu novo nenenzinho. Então, eu queria mostrar aqui. Mostra ali pro pessoal. Ó, dá uma olhada aqui. Né? Então, e para quem que é voltado isso? E o que você espera ensinar essas pessoas? Eu vou ler o que tá aqui. Lote sua agenda. O guia definitivo para você lucrar muito mais através do Instagram. Estratégias comprovadas, ou seja, a gente está pegando aquilo que a gente realmente fez e faz para empresas e serviços maximizarem sua visibilidade e vendas. Então, é um livro de marketing e vendas para prestadores de serviços, como um todo. E o que eles vão... Qual é o furo na parede para eles? O furo na parede é assim, como vender mais. Se eu fosse resumir tudo, é como vender mais. Porque autoridade, esse tipo de coisa, isso vai ser construído, não tenha dúvidas. Mas assim, eu não quis me apegar muito a essa questão de marketing. Né? Tudo isso está aqui, de uma forma muito bem didática, mas eu quero que ele leia e já saia fazendo, porque no final de cada capítulo tem lá já uma tarefa para ele fazer, entendeu? Entendi. Então é muito prático, e inclusive isso aqui, depois a gente vai fazer um curso disso aqui. Já falei com o Giovanni, a gente vai fazer um curso disso aqui, mas... o fato da pessoa pegar isso aqui e ler, eu não tenho dúvidas que vai dar muita clareza para ela como utilizar as ferramentas, o que fazer, como fazer, qual frequência, tudo isso é importante. E a gente foi aprendendo isso, Rafa, ao longo dos 3 anos. Sim. Né? Acertando, errando e tal, e a gente erra até hoje. Então é como se fosse um atalho para quem está começando ou para quem já tem algum tipo de experiência ali, mas não está conseguindo se desenvolver legal. Às vezes está derrapando, não sabe por quê, né? E aqui eu trago todas assim, não gosto de falar hack, mas toda a nossa experiência de fato, né? Tá aqui nesse livro aqui que a gente vai lançar dia 7/6. Olha que bacana aí, hein, gente? E já que a gente está numa edição especial... Eu acho que a gente pode iniciar um quadro especial. Tá, como que é? Com esse livro... Agora deu medo, hein, Giovanni?
Com esse livro, eu acredito que você vá, talvez, desmistificar alguns mitos da internet, alguns mitos das redes sociais, enfim. Uhum. Por exemplo, um que a gente estava conversando há pouco tempo. O que vale mais, qualidade ou quantidade? É quase um putz. É que a quase gente um vai- putz, que a mas... gente vai fazer Tá, no entendi. fim. É quase um putz, mas trazendo algumas falácias, alguns pontos que as pessoas normalmente comentam. Comenta só por comentar, porque escutou outras pessoas falando, mas na verdade não reflete É basicamente, a realidade. se posicione sobre polêmicas das redes sociais. Eita, agora vai. Bom, pessoal, para quem não entendeu um pouco, é assim, teve uma ocasião, acho que uns 4 episódios atrás, que eu resolvi fazer uma brincadeira de pergunta, um bate-bola. Não, Então, o pessoal fazia já, a pergunta e o voltava. pessoal já tá Pá, pá. inteirado já. Já tá inteirado? Lógico, E já aí eu passaram perguntei 3 pro ou Murilo, eu 4. falei, Murilo, que nome que a gente dá pra isso? Ele falou assim, putz. Eu falei, exato, putz, então tá valendo. Já Beleza. passaram uns 3, 4 episódios, acho que a galera Então, já tá uma coisa acostumada que, já. assim, sempre quando eu tô em palestras ou mentorias, né, com pessoas novas, enfim, e eu pergunto para as pessoas, eu falo assim, cara, o que você acha que vale mais a pena, né, nas redes sociais? Qualidade ou quantidade? E assim, a gente tem um modo de pensar que sempre a qualidade é melhor do que quantidade. Mas não quando você está começando uma rede social. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, elas são procrastinadoras. Acertei. Procrastinadoras. Então, elas ficam dando desculpas para elas mesmas para esperar o momento ideal. O momento ideal não existe. Porque o momento ideal seria como se eu tivesse uma sala como essa para começar o meu Instagram. Então, a gente está numa sala que tem uma baita de uma TV aqui, tem iluminação aqui de lado, outra ali, uma, duas, Câmera, três, cara, ar-condicionado. 4 câmeras, a Natália ali na operação toda, né? Então, assim, se a gente fosse esperar, Rafa, lá no começo, pra gente ter uma estrutura dessa, a gente talvez não teria nem começado, porque a gente começou no quarto da nossa casa, com a luz, que é a luz do ambiente mesmo, a luz do quarto, e gravando com o celular que a gente tinha na época, sei lá, qual que era o celular, né? Então, o que eu falo para as pessoas? Nesse momento, quantidade é muito melhor do que qualidade. Você não tem um local muito bacana? Pega uma parede branca, sabe? Se grava você mesmo, ou então coloca alguma coisa para segurar o celular lá enquanto você fala. Dá um jeito, mas faz. Por quê? Quanto mais você faz, melhor você fica. Natural. Então, assim, o primeiro pilar, assim, a gente poderia dizer que quantidade é melhor que qualidade, certo? Certo. Ou depende? Não. Porque vamos imaginar, por exemplo, vamos nos pegar como exemplo. Uhum. Se a gente focar muito na quantidade agora, será que é interessante ou faz mais sentido ir mas para qualidade? Eu falei, no começo, quando Então. você inicia... Por isso que eu tô falando, depende do momento ou tipo, não, sempre a qualidade. Isso eu coloquei, né? Isso depende no momento que você tá. Se você tá começando, cara, desencana com qualidade. Você vai errar e tá tudo certo. A gente flopa até hoje, Sim. né? Então, as pessoas... Outra coisa que eu gostaria de falar, antes de você me perguntar, mas são números da vaidade, né? São as métricas da vaidade. Então, o que é métricas da vaidade? Fala bonito que esse daí vai sair corte, tá? Então, o que são métricas da vaidade? É eu fazer a gente soltar um Reels, por exemplo, e eu olhar daqui 1 hora e ter lá, por exemplo, 1000 curtidas. Puta, que maravilha! Tá quase viralizando. O negócio tá indo top. Beleza. Aí no outro dia eu faço um Reels e depois de 1 hora tá com 10 curtidas. Né? Então, o que fazer num momento desse? O outro dia você faz outro. Aprende com aquilo que deu certo e com aquilo que deu errado. Equilibra esse negócio e faz outro. Por que foi? Foi o horário? Foi o conteúdo? Foi a chamada? Entendeu? Sim.
Mas eu acho que também tem um outro ponto para analisar aí, que são qual é o seu objetivo com o vídeo. Seu objetivo do vídeo é atrair clientes? É atrair clientes, beleza. Você fez o vídeo de 1000 curtidas? Fiz o vídeo de 1000 curtidas. Pô, tá bacana pra caramba. Depende. Depende. Às vezes não veio cliente nenhum. Não, e no... de repente vem cliente desqualificado, Rafa. Se Sim. você errou no conteúdo, cara, você deu um tiro no pé, porque vai lotar de seguidores, mas seguidores que não vão comprar nada de você, e só vai atrapalhar seu algoritmo. Sim. E também é que eu tô pensando no cenário de uma pessoa que tá começando agora. Uhum. Eu lembro que a gente, pô, a pessoa pegava e falava, a gente falava, não, caiu aqui dentro, a gente vai pegar, por algum motivo vai ter. Aham. E acontece, você tá ali num período de talvez sobrevivência do Exato. negócio, faz sentido. Quando você passa, aí a gente vai analisar o CAC, a gente vai, que seria o custo de aquisição do cliente, né? Ó, todos esses termos que você tá dizendo, não coloquei nada aqui dentro. Então, porque é numa segunda etapa. Por É. exemplo, hoje, pegando como exemplo o livro, acredito que hoje a gente já esteja numa segunda etapa. Uhum. E daí, nessa segunda etapa, a gente precisa analisar. A gente precisa analisar o CAC, a gente precisa analisar se o lead está vindo qualificado, se ele está vindo desqualificado. Se ele está vindo muito desqualificado, o que a gente precisa fazer para esse lead vir mais qualificado? A gente colocar uma isca de baleia, que é a gente colocar já, por exemplo, o meu cliente ideal, ele fatura mais de 300 mil. Em todos os meus anúncios ou todos os meus vídeos, eu preciso colocar que empresas que faturem mais de 300 mil têm tal oportunidade. Então, já é um outro jogo, né? Uhum. A gente passa do jogo de estamos atraindo a atenção desse cliente e vamos para um outro jogo que é vamos refinar esse cliente, né? Então, acho que é bem bacana a gente só abrir essa segunda fase para o pessoal. Posso te fazer uma pergunta? Vai lá. Porque eu tô querendo responder ela. Então, vou jogar para você. Talvez você responda. Se você não responder, volta para mim. Vamos. Na sua opinião, qual é o melhor horário para você fazer a publicação de um Reels? Tem pessoas que falam, e eu já vi, 8 da manhã. Às vezes eu tô 8 da manhã dando uma olhada, cara, o que sobe de... Porque tem alguns que eu marco, sabe? Eu sinalizo. Então, algumas pessoas que eu curto muito, então eu coloco o sininho lá. Toda vez que elas soltam um Reels, aparece para mim. Tipo, 8 horas, aparece, sei lá, 10 pessoas que postaram ao mesmo momento, entendeu? Então, são 8 horas da manhã, outras pessoas dizem que por volta do meio-dia e meia, 1 hora, outras pessoas dizem que é 7 horas da noite, enfim. Na sua opinião, qual é o melhor horário para nós? Porque a gente tem que olhar também para o nosso público, tá certo ou não? Sim. Então, de repente, eu estou pegando agora o exemplo lá da doutora Elisiane. Como ela trabalha com mães, né, ela é pediatra, enfim, eu acho que a hora do almoço não é uma hora muito boa, talvez, para ela soltar o Reels, porque ela está buscando os filhos na escola, alguma coisa nesse sentido, tal, que foge totalmente do nosso perfil de clientes, certo? Então, estou perguntando para o nosso escritório, qual o melhor horário? Já aproveita, já manda aí o recado para a galera. Ó, fique esperto que esse horário funciona. Eu vou tirar a parte do escritório. Eu vou falar num geral. Uhum. É aquilo que dá certo. O que é dar certo? Aquilo que chega no seu objetivo. Então, por exemplo, eu tô postando às 8 horas. Eu tô atraindo clientes. E eu tô chegando ao meu objetivo, que é justamente de atrair clientes, 8 horas. Posso fazer um teste às 10 horas? Claro que pode. Eu vejo quais são os impactos de eu postar às 10 horas. Se eu tiver o mesmo impacto, se eu tiver o mesmo resultado, ou até melhor, cara, 10 horas. Aí você muda, então, das 8 para as 10 e começa a soltar às 10, é isso? Sim. Uhum. É como eu vejo. Eu vejo que a questão do horário não impacta tanto, né? Pelo menos pra gente. Tem vídeo que a gente já soltou de madrugada, deu muito bom. O que é dar bom também. Ele foi muito entregue, né? Ele teve uma entrega muito boa. Eu diria assim, que dá bom para nós hoje, já com a maturidade que a gente tem, com o nível de consciência que a gente tem, trazer leads. Sim, Né? é que eu volto naqueles 3 pontos. Tem vezes que a gente pega e fala assim, putz, esse vídeo não vai atrair lead.
Mas tudo bem, faz sentido do ponto de vista de engajamento. A gente tá precisando dar um up. Depende do objetivo do momento. Isso. Entendi. Então, tipo, pô, a gente tá precisando dar um up nas redes sociais. Vamos fazer alguns vídeos mais virais? Beleza, vambora. A gente precisa atrair seguidores agora. É. Então não vai vir lead, mas vai vir seguidores. Então, Seguidores vão se transformar em leads. Isso, por isso que eu falei objetivo. Tá, perfeito. Então, de acordo com o objetivo de cada post, eu vejo se ele tá chegando. Eu trabalhei numa empresa, trabalhei no escritório, onde tinha um CMO lá. E eu vivia brigando com esse CMO. Por quê? Quando o vídeo não ia bem, sabe o que ele falava pra mim? Ele falava pra mim que era horário, ele falava pra mim que era iluminação, ele falava pra mim que é uma série de coisas. Não sei se você conhece esse CMO, é um cara, talvez você não conheça, né? É um cara de longe aí, um cara, né? E assim, tô brincando, né, com você mesmo, que a gente já teve essas discussões, né? Discussões no lado bom da palavra. Mas assim, eu tenho uma convicção. Se o vídeo for bom, quando eu falo bom, é assim, tem conteúdo, tem qualidade de conteúdo, não estou nem falando mais de iluminação, áudio, de vídeo, eu estou falando de conteúdo. Se o vídeo é bom, né, e isso eu já fiz testes aleatórios, assim, muitos. Quando o vídeo é bom, ele roda. E como que eu cheguei nessa conclusão? Vamos lá. Se eu pego um vídeo e coloco ele para rodar, que eu já fiz, acho que foi o último, 10 para meia-noite. E, cara, em 20 minutos eu já vi que o vídeo ia rodar muito, né? Que ele estava sendo entregue, o pessoal estava curtindo, estava comentando, tal, né? Então, já é um indício que ele vai rodar bem. Tá bom. Tá, então só porque você fez isso, você tem essa convicção? Não. Porque eu já fiz isso em várias plataformas diferentes. O mesmo vídeo. E o mesmo vídeo teve uma boa... como posso falar? Dinâmica, não era isso que eu ia falar. Uma boa performance. Teve uma boa performance. Vai em 3 plataformas. Como que você me explica isso? São algoritmos diferentes, entendeu? Então, assim, as pessoas de fato gostaram do conteúdo. Aí eu sou um dos caras que eu vou contra. Aham. Mas porque eu vejo que não é conteúdo, é formato. E a gente já entrou nesse debate. Eu acho que é formato. Porque tem muito vídeo que o conteúdo não é bom. Mas o formato do vídeo, ele tá numa trend específica. Tá. Ele tá num... Desculpa te cortar, mas assim, só pra deixar claro. Quando eu falo conteúdo, eu tô levando tudo em conta, tá? Tô levando o formato, tô levando a informação, sabe? Eu coloco tudo num bolo só, eu não separo. Formato bom, mas conteúdo ruim. Não. Assim, pra mim é uma combinação. O formato foi bacana, foi criativo, teve uma boa informação ali embutida, entendeu? Então eu englobo tudo. Para mim tá tudo englobado. Porque eu não vejo... Imagina você fazer um formato muito criativo sem ter conteúdo lá dentro. Talvez até rode, Rafa. Talvez até rode. Mas assim, a gente não tem por princípios fazer esse tipo de coisa. Todo vídeo nosso, a gente faz questão de colocar conteúdo dentro, certo? Sim. E inclusive, por exemplo, a gente fez um vídeo ontem. O conteúdo ele é muito bom, mas ele não rodou. Por quê? A meu ver, foi a chamada. A gente não conseguiu... E é normal isso. A gente precisa analisar aquilo que a gente faz, aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo. PDCA. É a gente fazer um feedback próprio, né? Porque se você não consegue fazer uma crítica sua, você não vai conseguir melhorar. Então é isso. E quando, por exemplo, eu falo, putz, foi a chamada, ele vai olhar pra mim e falar, não, é o conteúdo. Mas mesmo assim, eu acho que o conteúdo foi muito bom. Eu acho que, de fato, ele é interessante. Ele me cativou a partir do momento que eu descobri isso. Eu falei, putz, cara, a gente precisa fazer um vídeo disso. E eu acho que a gente falhou um pouco no formato, na entrega do conteúdo, na chamada. Então, por exemplo,
A gente fez uma chamada nem tão... não tão Diferenciada. diferente, nova, enfim. E daí o pessoal pode... Cara, mais um vídeo dele. Então não tem nada olha novo. só, olha o que você está dizendo. Olha o que você está dizendo, porque a gente se acostuma. A gente se acostuma com números. Olha o que você está dizendo. Vou pegar o de ontem. Tá aqui. Estou entrando nos insights. Você está dizendo que não entregou, que não teve uma boa performance. Uhum. Pessoal, esse vídeo, até esse momento, teve... Deixa eu colocar aqui. Reproduções. 11.500 reproduções. Teve 290 curtidas. Teve 16 comentários. Teve 154 encaminhamentos. E 32 salvamentos. Sabe por que eu tô falando isso? E não é porque a gente se acostuma. É porque o potencial desse vídeo Pode ser. é absurdo. Mas assim, cara, esse vídeo... Ele O que eu preciso saber agora, na minha opinião, é saber assim, tá, qual foi o retorno dele lá pro nosso pessoal de vendas. Sim. Mas olhando para isso aqui, cara, quando eu olho para 154 compartilhamentos, ele foi muito interessante. Sim. Mas é que o potencial, por exemplo, vamos focar em views. Pra não pegar e falar, é porque é tantas curtidas, tantos comentários. Pô, views, ele tem um potencial de 6 dígitos no mínimo. É muito interessante. Pô, eu tô comprando um tênis de cada por conta do imposto na alfândega. Pera lá, calma. Me explica isso. Entendeu? Tipo, talvez se a gente fizesse uma chamada dessa, tipo, puta, não trouxe meu tênis porque... foi mais ou menos essa chamada que a gente fez. Mas se a gente mudasse, a gente... Enfim, aí você tem que pensar fora da caixa. É uma atividade que precisa ser feita a todo momento. Se você faz igual a todo mundo, você vai ser igual a todo mundo. E a autenticidade é muito boa quando a gente fala de redes sociais. Às vezes você vai falar de um jeito que, tipo, diferentão, que ninguém fala. E as pessoas vão gostar disso. E olha que legal, tô vendo aqui, 22% das contas alcançadas foram contas fora da nossa bolha. Fora do nosso perfil, né? Pra ficar claro. Sim. Posso falar da minha teoria da conspiração, inclusive, em relação a isso? Mais pessoas... Assim, se a gente for notar os vídeos anteriores, a quantidade de pessoas fora da nossa bolha que assistiu ao vídeo foi maior do que os outros vídeos. Por quê? Porque eu acredito que essas pessoas nunca tenham te visto, nunca, não sei. Sim. Mas não tenham o costume de te ver naquela posição. Então, tipo, é algo novo. As pessoas do seu círculo, do nosso círculo, enfim, de seguidores, viram você naquela posição. E já estão acostumados. Putz, é o vídeo do Alê. Puta, não tô afim hoje. Mas é um tema muito interessante. Mas Entendeu? você percebe que tem uma subjetividade aí, Com certeza. né? Que assim, você tá pensando de um jeito, eu tô pensando de Só outro. se eu rodasse um Forms junto com o vídeo. Mas às vezes a gente, né, perguntando para as pessoas, ela fala, não, né, não foi isso. Não. Por exemplo, uma pessoa... Na verdade, as pessoas vão falar, eu nem vi. Olha, uma pessoa me falou Porque recentemente... rede social é assim. Uma pessoa me falou recentemente o seguinte, Alexandre, sabe por que eu entrei na sua mentoria? Porque você é o único advogado tributarista que eu conheço, né, que tem um posicionamento mais de CEO, mais assim, fora da operação. Então, assim, era algo que não tava... Eu não tinha essa... Não foi intencional. Não, e eu não tinha essa consciência. Daí eu comecei a observar, falei, tá, mas por que será, né? Por que... Daí eu comecei a pensar, enfim, tenho minhas conclusões aqui. Mas às vezes as pessoas... A gente pensa algumas coisas que é totalmente diferente do que a galera tá pensando, né? Sim. E eu, enquanto você falava... uma outra coisa. Aproveitando polêmicas, né? E não que eu goste de polêmicas, mas eu não gosto muito das coisas quadradinhas, tal. Eu gosto às vezes de sair fora da caixa mesmo, tal. Então eu fui ontem o Tom tava aqui, né? Pra quem não sabe, o Tom é meu netinho. Lindo demais. Ele tava aqui e nós tiramos uma foto dele na minha mesa,
né? Ele sentadinho e tal, dando risada, fazendo o joinha dele e tal, não sei o quê. Né? E eu achei muito bacana aquela foto. Sabe onde eu fui publicar? No LinkedIn. Então o LinkedIn, ele é muito mais formal, ele é muito mais quadrado, tal. E aí eu fui lá e escrevi mais ou menos assim: me desculpem os usuários conservadores, mas eu não posso deixar essa foto passar. Né? Daí falei um pouquinho do que aconteceu, tal, não sei o quê. Cara, tá viralizando lá no LinkedIn. Mas o LinkedIn, eu não sou um heavy user da plataforma. Mas, quando eu vejo, tem muita... no meu feed ali, tem muita publicação relacionada a empreendedorismo e emoção. Não vejo assim. Pra mim. Aham. Pra mim, é o que aparece pra mim. Então, tipo... coisas relacionadas à empresa e, tipo, a família. Então, tipo, o do Thomas, tipo, com certeza apareceria pra mim. Talvez porque o algoritmo nem entenda direito o que eu quero observar na plataforma. Mas, por exemplo, uma sucessão. É uma alegria fazer... passar o bastão da empresa pra essa pessoa, tal, aparece. Aparecia também bastante coisa relacionada a... Putz, eu tô passando por uma situação muito difícil, tal, passei por uma situação, agora eu tô... Jornada do herói. Então, assim, tem muita coisa relacionada a empreendedorismo e emoção. Empreendedorismo e emoção. E eu acho que é uma fórmula boa, assim. Eu acho também, e eu vejo isso muito no Instagram. No Instagram eu vejo. Pra mim já não e aparece eu tanto. acho que, inclusive, isso deve ter, né? Quem perguntar pra mim, quem pedir minha opinião, ninguém pediu ainda, mas quem pedir minha opinião, eu sempre falo, quando pede minha opinião, eu preciso ter 2 perfis, por exemplo. Eu preciso ter um pessoal e eu preciso ter um profissional. Pelo amor de Deus, não, você é uma pessoa só. E quando você coloca o pessoal, é óbvio que no meu caso, até eu brinco, né, que eu não tenho muitas coisas do âmbito social, né, porque eu não tenho vida social, né, caso contrário eu colocaria mais lá. Mas assim, o meu eu coloco trabalho, um pouco de vida pessoal, trabalho, um pouco de vida pessoal. Por quê? Porque isso acaba humanizando. Isso é legal no Instagram, enfim. No LinkedIn, eu já fui, inclusive, tem uma militância dentro do LinkedIn lá. Tem um pessoal que é os guardiões. Então, quando você faz alguma publicação, o cara entra lá e fala: cara, isso aqui não era pra estar aqui, você tá na rede errada. Tem uma parada assim. Então, por isso que ontem eu até brinquei. Falei: me desculpem os conservadores e tal, mas... né? Então, eu não vejo isso muito no LinkedIn, mas aconselho fazer isso no Instagram, sim, porque as pessoas querem saber quem é você quando você não está trabalhando, entendeu? Você falou de 2 perfis. Eu acredito que tem uma galera que já tenha visto lá no Instagram 2 perfis seu. Explica pra galera tá. o porquê disso. Tá. Porque, assim, você falou, pô, tenho que ter 2 perfis? Não. Ele tem? Por que ele tem? Tá. Então, acho que é interessante até Eu falar tenho pro 2, pessoal. não, eu tenho uns 4. Né? Mas por quê? Porque assim, pessoal, a gente fala muito de persona. A gente fala muito de com quem que você está falando. Então, o nosso perfil oficial, que é o Alexandre Silva _ADV, a gente tem uma persona ali. Quem é? Que é o empresário. Então, a gente fala com o empresário. Normalmente, a gente está dando dicas para o empresário. A gente está informando o empresário sobre a legislação tributária. A gente está informando o empresário sobre os riscos que ele pode estar correndo e ele não sabe. Né? Então, tudo isso a gente faz nesse perfil. Se, eventualmente, eu quiser falar sobre marketing, né? Às vezes a gente utiliza, por quê? Porque lá eu tenho 80 mil seguidores. Mas não é o perfil mais adequado para eu falar, porque a todo momento que eu mudo o meu perfil, a minha persona, na verdade, teoricamente eu teria que ter um perfil diferente. Então, eu nem aconselho, o que eu estou fazendo, eu nem aconselho, porque isso pode, inclusive, atrapalhar um pouco a comunicação, porque uma hora a pessoa vai me ver numa situação, outra hora ela vai me ver numa outra situação, e não necessariamente ela vai entrar no meu perfil para saber de qual perfil que eu tô falando. Mas muito melhor isso Sim, não tem a do que dúvida. você focar
vários tipos de comunicação em um único perfil. Uhum. As pessoas acabam não entendendo aquilo que você é. Então, por exemplo, uma hora você se posiciona sendo um advogado tributarista que ajuda empresas a otimizarem tributos e recuperar impostos. Beleza? Entendi que o Alexandre é esse cara. Se eu tiver algum problema, eu sei que o Alexandre vai estar lá para resolver o problema da minha É isso empresa. aí. Então, eu vi ele, eu vou lembrar dele. Quem não é visto não é lembrado, então ele tem a constância dele. Obviamente, eu vou lembrar do Alexandre. Só que eu tô no Instagram e outro dia ele fala assim, mentoria para profissionais liberais. Eu falo, foi hackeado. É. E já falaram isso pra mim. Foi hackeado, não faz sentido. O cara Ale. era advogado tributarista até ontem, hoje ele é mentor de Prestador de prestador de serviço. serviço. Alguma coisa tá errada. Então, é bom fazer essa separação. Inclusive, se for o caso, colocar na bio lá que você tem um outro perfil, alguma coisa assim, para você separar bem a comunicação para sua audiência. Mas você percebe que eu faço isso não por ter um pessoal e ter um profissional. Não São é dois isso. profissionais com personas diferentes. Exatamente. Essa estratégia é unicamente em função da persona. Sim. Inclusive, é bom, nesses casos, não ter um compartilhamento de posts, se possível. Óbvio, tem coisa que é muito importante, muito interessante, é bom você colocar nos dois perfis. Mas até para não confundir a audiência. Falar, pô, eu já vi essa foto, eu tava lá no... Sabe? Então, deixar bem separado. Inclusive, eu tô pensando aqui, talvez seria interessante até uma paleta de cores diferente, alguma coisa assim. Já tem, tá? Já tem uma paleta de cores diferentes. Por exemplo, no Edu, alexandresilva.edu, de educação, é uma paleta de cores mais avermelhada, mais preto com vermelho e tal. Mas você tava falando nos criativos, certo? Nos criativos. Tô falando, tipo, talvez um filtro. Tipo, sempre que você for postar em vai ter um filtro X. Porque as pessoas já vão saber que é o educação. Mas assim, isso daí a gente pode conversar depois, mas é algo que eu tô pensando ainda como que eu posso trabalhar essa questão. Porque, de fato, é uma questão, não é fácil de ser trabalhada, sabe? Então, eu tenho medo de um perfil acabar afetando o outro, enfim, tal. Porque, embora eu tenha essa profissão de mentor, de palestrante, enfim, na área de marketing, né, de infoprodutos e tudo mais, mas o principal nosso, a gente não pode esquecer, o nosso principal é nosso escritório de advocacia tributária. Com certeza. Você acha que você conseguiu explorar? Não. Óbvio que 100% não. Não, tem um Vamos recado lá. muito importante. Então vamos. Muito importante. Pessoal, a gente está falando que dia é hoje? Hoje é dia 29. 29. Dia 7, então vou olhar para lá e vou falar. Dia 7, a gente vai lançar esse livro aqui que eu mostrei para vocês a capa, tá? Então, só que eu vou fazer uma promoção dentro do grupo do Instagram, que tá lá no link da minha bio, Alexandre Silva _ADV, né? Você entra lá e você vai ter uma página, você vai ver o que está escrito ali, você clicando naquele botãozinho do WhatsApp, você vai para dentro desse grupo. Porque eu vou fazer uma promoção, assim, fora do comum, no dia 7. Então, se você quer aproveitar isso, né? Porque eu não vou vender isso em lugar nenhum, a não ser dentro do grupo. Então, se você quer aproveitar isso, quer dar um up no seu negócio, quer aumentar as vendas, quer melhorar o engajamento, quer melhorar a sua visibilidade, a sua autoridade no Instagram, então é a oportunidade única, né? Entra agora, que você está vendo agora, enfim, não sei em que momento você está me escutando e me vendo, enfim, mas se é antes do dia 7, aproveita, porque eu não sei quando que vai ter uma outra nesse mesmo formato. Então, já que teve esse recado aí, bora pro putz. Pessoal, falar agora do Chat Guru. Para resumir, você trabalha com vendas e usa o WhatsApp? Então o Chat Guru é para você. Sabe por quê? Porque ele é uma ferramenta que automatiza os processos, tá?
ele consegue ali simular como se fosse de fato uma conversa humana, não fica aquela conversa que você tem que você sabe que é um robô. E de fato você consegue ali salvar tempo do seu time de vendas na medida em que você automatiza esse processo, escala esse processo sem precisar contratar outras pessoas ali para fazer o atendimento. Muito bacana. Então bora começar o nosso quadro aqui, o Putz. Ah, Então, meu Deus. acho que você já conhece a dinâmica, mas para quem não está ambientado ainda, basicamente, ou eu vou pedir para ele falar vou falar, pô, uma tal, e ele vai falar o nome de uma pessoa ou um sentimento. Vocês vão ver, vocês vão Caraca, entender. ih, caramba. Eu gosto de fazer esse tipo de quadro, não que façam comigo. Então bora começar. Primeiro é tranquilo, uma rede social, Instagram, uma empresa, Nestlé, BMW 320i ou 911, Porsche 911. BMW 320i, Uma paixão, Mar, um hobby. estudar, Se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa no Instagram, o que seria? no Instagram? Caraca, essa você me pegou. No meu Instagram, no meu perfil, é isso? Não. Ah, no Instagram, na plataforma. Ah, eu queria craquear o algoritmo do Instagram para entregar mais, porque eles entregam muito pouco. E o recado final. Aí acho que você pode até falar sobre o livro. Então tá bom, bora lá. Pessoal, obrigado pela oportunidade, Rafa, de verdade. Eu tô muito feliz hoje. Para mim é um momento bem bacana. Esse não é o meu primeiro livro. Na verdade, é o 4º ou 5º livro que eu estou publicando. Mas esse tem um gostinho diferente. Por quê? Estou mexendo aqui para mostrar a capa. Esse tem um gostinho diferente. Por quê? Porque assim, eu tenho um livro de planejamento estratégico empresarial, né? E ele deu muito certo. Por quê? Porque eu fui muito direto ao ponto. Eu fiquei sem enrolar, fui direto na SWOT cruzada, enfim, várias ferramentas onde o empresário pode fazer o seu planejamento estratégico ali em 24 horas. Essa é a promessa que eu fiz no livro e de fato dá para fazer, né? E nesse daqui, de marketing e vendas, eu pensei da mesma forma. Ou seja, eu sempre estava acostumado a falar sobre marketing e vendas sob o ponto de vista de ensinar marketing e vendas. Dessa vez não. Eu estou, na verdade, falando o mínimo possível de marketing e vendas, mas gerando o resultado que você espera, né? Profissional liberal, o prestador de serviço, né? Que nada mais é do que aumentar a sua autoridade e, consequentemente, vender mais. Que é isso que a gente espera. Acho que são poucas as pessoas que querem ficar famosas no Instagram. A maioria das pessoas que eu conheço, que são empresários, enfim, elas querem de fato fazer negócio, né? Então aqui eu ensino como você fazer negócios através de uma das maiores redes sociais do mundo, né? Posso só falar uma informação aqui? Claro. De acordo com uma matéria do G1 recente, teve uma pesquisa internacional feita por um site de tecnologia onde o Brasil foi ranqueado como primeiro lugar, imagina isso, Rafa, primeiro lugar em tempo de tela. Os brasileiros passam, em média, 9 horas e meia em tela, seja WhatsApp, enfim, né, no computador, no celular, enfim. Então, mas aí já dá para a gente ter um cheiro que a gente passa muito tempo nas redes sociais, obviamente, né? Não poderia ser diferente. Então, assim, se as pessoas estão lá, né? Pensa numa Avenida Paulista, tá todo mundo lá. Cara, você precisa plantar sua loja ali, construir sua loja ali, né? E aproveitar essa movimentação toda, né? E então é isso que a gente traz nesse livro aqui, Lote Sua Agenda. Prestador de serviço, sua agenda nunca mais vai ficar vazia. Para isso, o que você tem que fazer? Você tem que entrar lá no Alexandre Silva _ ADV, que é o meu perfil,
e clicar no link da bio. Daí você vai ter um ícone lá de WhatsApp, clica lá, porque eu só vou vender esse livro dentro desse grupo no WhatsApp no dia 7. Eu não sei quando que você está assistindo isso, mas assim, eu vou fazer 7 de quando? 7 de junho. Então, eu vou fazer o valor disso aqui, eu vou falar mais para frente, mas assim, o valor que eu vou vender, não é nem o valor disso aqui, mas o valor que eu vou vender é absurdo. Então, assim, se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Recado dado. Recado dado. Então a gente chega aqui no fim do nosso episódio, do nosso 42º episódio. Caraca! Na próxima semana estaremos aí com um convidado bem Quem famoso, digamos assim. Quem que é? Digamos que 10 vezes. Ah! Meu amigo! Que legal. Então a gente O cara tem uns resultados assim de 10 vezes. Aí você já fica pensando aí quem pode ser. de 10 dígitos. Aí. 10. Que 10 dígitos? Sei lá. Mas Com assim. 1 bilhão. O cara é bom. O cara é bom. Então, né? beleza. Então é isso, pessoal. Agradecer a audiência de todo mundo aí. Pra qual câmera eu olho, Nath? Pra normal aqui? Então, agradecer a audiência de todo mundo. Curta nosso vídeo no Spotify, no YouTube. Se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho aí pra você estar ambientado de todos os episódios aí. Quando a gente lançar, você automaticamente vai ver. Tá bom? Valeu, pessoal.